Gisele Asti, para estar sentando aqui conosco à mesa. E vamos iniciar esta reunião aqui com a oração do Pai Nosso. A presente reunião foi convocada atendendo o pedido do Executivo e do Secretário Municipal de Saúde para apresentação das audiências públicas e das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao primeiro quadrimestre de 2023. Vou passar a palavra para a Gisele, onde ela vai estar explanando aí. Boa tarde a todos. Em nome do município de Campo Belo, eu venho apresentar o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativa ao primeiro quadrimestre de 2023, né? Então, com data base aí de 30 de abril. E nós vamos iniciar na página 3, com o resultado primário desse período do primeiro quadrimestre. Vou passar para lá de cá mesmo. Essa pastinha está muito grande. Bom, então, aí no primeiro quadro, no quadro de demonstração do resultado primário, nós tivemos uma receita primária total de R$ 71.198.444,72. E, na despesa total, fechou aí no primeiro quadrimestre em R$ 67.385.264,23. Então, nós podemos aí, notar que nós tivemos um superávit primário na ordem de R$ 3.803.180,49. Então, foi um resultado positivo aí no primeiro quadrimestre de 2023, sendo que a despesa não superou o valor total da receita primária. Seguindo, nós colocamos aí o comportamento da receita em relação à despesa, considerando a receita orçamentária. Então, a receita orçamentária do município fechou em R$ 74.186.826,18 e a despesa liquidada fechou em R$ 62.136.681,56. Então, aí nós também tivemos um resultado positivo, uma diferença de 12 milhões. Seguindo, no quadro 3, nós temos a relação entre a meta de arrecadação no primeiro quadrimestre e o valor efetivamente arrecadado. Primeiramente, né, a previsão de arrecadação para esse período seria de R$ 88.747.666,52. Essa foi a meta fixada, prevista até 30 de abril, que é a data base do relatório. Mas nós tivemos aí uma receita arrecadada menor nesse período, né? A arrecadação municipal não foi conforme a meta estipulada, mas, apesar disso, nós ainda temos aí mais 2 quadrimestres pela frente para poder otimizar o aumento dessa arrecadação da receita, né? Então, comparando a receita arrecadada com a meta prevista, tivemos aí um déficit de arrecadação na ordem de R$ 14.560.840,34, né?
Apesar disso, ainda a despesa ficou menor em relação à receita, né, conforme o quadro anterior, o que não caracterizou um resultado negativo para o município. O quadro 4, que é o comparativo da receita, da arrecadação de receita corrente e de capital, esse quadro divide a receita corrente, que fechou em R$ 71.784.363,49, e as receitas de capital. E essa receita de capital fechou em R$ 2.402.462,69. Ela corresponde a 3,24% da receita orçamentária do município. Nós colocamos aí também, detalhamos em relação à receita de capital recebida nesse primeiro quadrimestre, né? Então, nós colocamos aí as operações de crédito do mercado interno, as operações de crédito do BDMG, relacionado ao contrato da construção do prédio da prefeitura, a operação de crédito do contrato 286654, a alienação de bens, móveis e semoventes, a alienação de imóveis, bens imóveis, e as transferências de convênios da União, o que fechou aí nesse valor de R$ 2.402.462,69. Então, cumprindo o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município faz o acompanhamento, né, mais especificamente a controladoria, faz o acompanhamento da aplicação dessas receitas de capital decorrente de alienação de bens do município. Então, de acordo aí com o quadro a seguir, na página 4 e continuando na página 5, temos as despesas que foram realizadas com essa receita de capital desse período do primeiro quadrimestre. Então, fechou aí essas despesas do primeiro quadrimestre em 400 e alguma coisa, que eu não coloquei o total, dentro aí desse valor de 2 milhões e dentro da natureza de despesa que é possível ser realizada, que é investimentos, né, obras e aquisição de equipamentos. E as demais receitas de capital tá em conta corrente aplicada em nome do município. Passando, então, aí para o item 3, que é o comportamento da despesa, nós temos os quadros que demonstram as aplicações de despesa com pessoal, gasto com pessoal, gasto com educação e Fundeb e o gasto com a saúde. Isso, é melhor, né? Que aí a gente segue e depois a gente abre espaço para discussão. A despesa com pessoal, então, respeitando aí o percentual definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54% do orçamento do município, o município deve acompanhar esse gasto para não ultrapassar esse limite, né? E ainda considerando o limite prudencial, que é considerado quando atinge 95% desse limite máximo, que aí equivale a 51,30%. Então, é o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele nos trouxe esse limite estabelecido e o município tem que acompanhar e monitorar esse gasto com o pessoal. Então, aí, considerando os últimos 12 meses, que é a metodologia utilizada pelo cálculo do Tribunal de Contas, o município fechou aí o gasto com o pessoal em 49,21%. Então, dentro do limite estabelecido, cumprindo aí o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao Poder Legislativo, a gente também coloca para demonstrar, o percentual do Legislativo ele é 6%, e fechou nesses últimos 12 meses em 1,51%. Seguindo, então, despesas com educação, o município fechou em 23,24%, primeiro quadrimestre. Então, teve uma receita aí, de impostos de 39.449, 39.449.000
R$ 463,15 e um gasto de R$ 9.167.090,12. Embora ainda não tenha atingido os 25%, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala que o município pode corrigir esse índice e cumprir até o final do terceiro quadrimestre. Então, nós temos ainda mais 2 quadrimestres para atingir esse restante que ficou faltando nos 25%. Seguindo, nós temos aí a despesa do Fundeb. Então, a nova lei do Fundeb estabeleceu o índice de 70%, né? Então, o município ele é obrigado a gastar com os recursos decorrentes do Fundeb 70% da receita em relação ao orçamento. Então, o município cumpriu, né, já tem 105% gasto no município, atingindo, então, esse limite aí estabelecido pelo artigo 26 da Lei 14.113, que é a nova lei do Fundeb, e atingido aí essa meta prevista para o município. Em relação à despesa com saúde, nós trouxemos aqui nesse relatório o índice, a receita e o gasto, e o cálculo do índice, que fechou em 31,23%. Depois da minha apresentação aqui, a equipe do Fundo Municipal de Saúde vai fazer a prestação de contas especificamente da saúde, mas já adiantando, o índice fechou em 31,23%, também atingido o limite constitucional, né, que é de 15%. Essa metodologia de cálculo que a gente faz é conforme os comunicados que o SICOM expede, né, e especificamente esse aqui foi o 14 de 2018. Então, continuando aí, nós trouxemos aí no item 4 o resultado das administrações direta e indireta. Então, tem a arrecadação de cada entidade e a despesa de cada entidade também, para fazer um comparativo. Então, iniciando aí pelo município, fechou numa receita orçamentária de R$ 51.908.979,80. Já o DEMAI fechou em R$ 5.818.778,02. O Fundo Municipal de Saúde fechou em R$ 16.458.781,48. E as fundações, que é a Casa da Cultura e o Museu, Fundação Museu, fechou em R$ 286, porque eles não têm arrecadação própria, né, conforme a gente já esclareceu nas últimas reuniões. E o 4.2, a gente demonstrou a despesa de todos dessas entidades, para vocês fazerem um comparativo aí, sendo que todas elas tiveram uma receita maior do que a despesa, né? Então, foi um resultado positivo também. No item 5, nós colocamos aí no quadro 12 a dívida consolidada do município até o período do primeiro quadrimestre, que fecha em 30 de abril. Então, nós listamos aí todos os contratos, todas as leis e o saldo que ainda existe para o município até 30 de abril. Então, totalizou esse saldo aí em R$ 22.006.313,07. Seguindo, trouxemos também o saldo financeiro. Então, por entidade, nós colocamos aí nesse quadro 13, o saldo financeiro da entidade, e logo em seguida nós fizemos o detalhamento do saldo financeiro relacionado ao município. Aí nós colocamos separadamente quais são os recursos não vinculados, o montante, né, recursos do Fundeb, transferências do Fundeb, do FNDE, e todos os outros recursos que o município tem, que totaliza aí nos R$ 35.916.268,89. Então, resumindo, né, que nós viemos aqui com o objetivo de avaliar as metas do município,
verificar se os índices constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal estão sendo devidamente cumpridos, estão sendo monitorados, né? As receitas de capital decorrentes de alienação de bens, se elas estão tendo um monitoramento do seu gasto, né? A sua aplicação está de acordo com o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós finalizamos aí com um resumo dos índices, né? Estando todos adequados conforme a legislação exige. Então, 49,21% é o gasto com o pessoal, então está dentro aí do limite, longe do limite prudencial, que é aquele limite que o município precisa adotar obrigatoriamente algumas medidas de contenção de despesa para baixar. O município não está dentro desse limite prudencial. O gasto com a educação, conforme eu falei, embora esteja em 23,24, nós estamos ainda no primeiro quadrimestre. Então, a própria lei ela autoriza o município corrigir até o último quadrimestre, que é o terceiro, para atingir esses 25% da educação. Não está longe disso, então, a gente tem uma expectativa positiva em relação a isso, não vejo nenhum problema. E em relação ao gasto do Fundeb, também nós já fechamos positivamente, que já tem, no primeiro quadrimestre, já tem 105% gasto, né? Então, atingiu aí os 70% exigido. E a saúde, em 31,23%, também atingiu, que é os 15%, mais o dobro, né, do que é exigido pela lei. E dessa forma a gente cumpre, então, a apresentação exigida, né, pela Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 9º, parágrafo 4º, que exige a gente apresentar essas contas para o Poder Legislativo, para toda a população. Eu fiz todo um apanhado, fiz toda a leitura do relatório, para a gente ter uma sequência, e agora eu deixo aberto para as questões, a nossa discussão aqui entre vocês sobre alguma questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, João, Gustavo, Alessandra. Boa tarde, Gisele, os vereadores aqui presentes, Astir, senhora também, como que é seu nome? Fernanda? Fernanda, doutor Marcel, que também está aqui. Bom, avaliando aqui o relatório, é só um pedido mesmo, ver se tem essa possibilidade, hoje, Gisele, desse relatório chegar um pouco antes para a gente, né? Ele chegou na sexta-feira, então, às vezes, na sexta-feira, a gente já tem alguns compromissos, não consegue analisar ele com a profundidade necessária para a gente poder debater ele aqui na segunda. Apesar de que a gente teria hoje a parte da manhã e agora um pouco da parte da tarde para analisar. Mas é só um pedido mesmo, caso dê para o relatório chegar um pouco antes da quarta, ou pelo menos alguns dias antes da segunda que a gente for fazer audiência pública, só para dar mais tempo da gente poder analisar, sabe, o relatório. Mas, no mais, assim, só os questionamentos que foram, os levantamentos que foram feitos aqui mesmo, né? A gente vê que, por exemplo, o gasto com o pessoal, levando em conta aí o índice pré-prudencial, que não é o de 40, que não é o de 54, né? É o de 51, a gente está aí de 2,09 para atingir o pré-prudencial, que é quando já tem que tomar algumas medidas. A minha preocupação é no sentido de que 2 pontos percentuais parece pouco, mas na realidade é muito, porque tem que pôr muita gente para poder atingir esses 2. Só que eu penso assim que, às vezes, com um reajuste ou talvez um possível aumento no ano que vem, às vezes até o do próprio INPC, o reajuste básico mesmo que a gente já tem, pode ainda elevar um pouquinho desse índice, apesar de que a arrecadação também é muito boa, mas, de toda forma, é isso mesmo. Mas, assim, como eu disse, 2 pontos percentuais, parece pouco, mas é muito. A gente vê que a Câmara, por exemplo, nós estamos aqui com, hoje, 17 servidores concursados, né? A gente atingiu 2%, é isso? 1,51%. 1,51%, não atingiu nem 2% ainda. Mas a preocupação é essa mesma questão da dívida consolidada também, das operações de crédito.
essa preocupação, né? Porque daqui um ano e alguns meses, a gente já muda de gestão. Então, o próximo prefeito que entrar, ele já vai ter aí uma dívida, um montante, um total de saldo com a dívida consolidada bem grande, né? Que está aqui, parece que é 22 milhões de reais, né? Da dívida consolidada até 30/4. Isso. Em relação ao seu apontamento com o gasto do pessoal, embora seja 2 ponto alguma coisa por cento, o município ainda está, o comportamento do município ainda está melhor do que se imaginou, porque recentemente tiveram vários cargos que foram empossados decorrente do concurso, né? Diversos desses cargos não tinham nem contratados para ocupá-los, né? Então o município teve um dispêndio maior da folha de pagamento e ainda assim conseguiu controlar esse índice que não chegou nem ao pré-prudencial, porque o 51,25 é o limite prudencial, e existe também o pré-prudencial, que é o 50,25. Então, o município não está nem próximo do 50,25, que é o pré, que pode ser que o Tribunal de Contas emita alerta para adequação, que não são adequações obrigatórias, mas são recomendáveis. Então, o município está bem abaixo disso e não tem, assim, tem uma perspectiva ainda de diminuir mais esse percentual agora nos próximos quadrimestres. E agora, em relação à dívida consolidada, esse saldo aí de 30 até 30 de abril é o saldo residual, vamos dizer assim, que tem ainda das operações que foram realizadas. Mas todas essas operações também são monitoradas com base nos parâmetros que a lei exige que o município se comporte em relação aos pagamentos dessas dívidas. Então, está dentro desses parâmetros, o que não vejo nenhum tipo de problema em troca de mandato, considerando que os limites, né, de financiamento e os limites pagos estão adequados conforme o que a lei exige. Tem mais alguma questão? A gente aprovou aqui recentemente o contrato, uma autorização para operação de crédito de mais de 3 milhões de reais, que seria para a continuação das obras da prefeitura. Ele já está constante aqui ou não? Não, né? Não. Foi feito uma... O que foi aprovado aqui foi apenas a lei autorizativa, né? Então, para o município contrair, conseguir realizar essa operação de crédito, tem que cumprir uma série de requisitos, né? O primeiro dela é a lei autorizativa. Então, o município ainda está em fase de celebração dessa operação de crédito. Por isso que não está aqui ainda, porque o município não fez, em outras palavras, não fez esse financiamento ainda, né? Está ainda em fase de análise pelo banco mesmo. Tá, aqui no início tem aqui prédio, prefeitura, né? Aqui na folha, na página 4, no quadro, depois do quadro 4, né? Ah, sim, receitas, aliás, né? no quadro 4, descrição. Isso. Receita de operação de crédito, BDMG, contrato 286655, prédio, prefeitura. Isso foi o que o município recebeu até o momento desse contrato de repasse, né? Até o primeiro quadrimestre, entre 1º de janeiro e 30 de abril. Aí o município recebeu essa receita relacionada a esse contrato. Uma outra dúvida, Gisele, lá no final, você detalhou no quadro para a gente a questão do primeiro quadrimestre aí, detalhamento do saldo financeiro do município, na página 9, em sequência. Lá está também, por exemplo, recursos da questão de taxas. A minha pergunta é, a questão da taxa do lixo, ela está junto com o IPTU ou ela está separada aqui, a arrecadação? A gente consegue ver quanto que arrecadou de taxa de lixo nesse primeiro quadrimestre, por exemplo, de janeiro a qual abril? Receita que você... Qual que é o recurso que você está falando? Qual código? O que acontece? Lá na página 9, tem um quadro aqui que está mostrando o seguinte, detalhamento saldo financeiro do município, certo? Certo. Aí tem recurso não vinculado, outros recursos, transferências do Fundeb. Isso aqui é um montante de recursos que o município foi recebendo, né, foi gerando. Aqui tem o detalhamento do que o município arrecadou com a taxa do lixo, ou em alguma outra página aqui, por exemplo?
Tem nesse quadro, eu tenho que olhar para você em qual que é o código da receita entre essas aí, que está incluída a taxa de... A TMRS, né? Taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos. Não, porque pode ser que seja, por exemplo... Um outro ponto, né? Recursos provenientes de taxas, contribuições e preços públicos. Uhum. Aí é esse código 1753 aí. Isso, eu Aí vi tem o aqui. valor de R$ Aí- 1.177,82. Mas eu não sei se está nesse recurso aqui, Então, porque nessa conta. aqui tá R$ 1.000, né? Provavelmente não é. Não, porque não é. Não Eu arrecadou tenho, só R$ 1.000. mas eu tenho que verificar com qual desses itens aqui que está, mas está aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aqui tem praticamente tudo, né? Tem o do Tem IPTU todo o tá aqui detalhamento. Tem todo o detalhamento. Eu tenho que verificar em qual que está. Eu posso te falar, eu vou Pode, verificar pode aqui ver no no final. sistema e olho e te retorno assim que a Sem assistir problema, terminar. viu? Não tem problema não. Pode ser. Pronto, Gustavo? Pronto, é aquilo que eu falei, sabe? Eu gostaria de fazer mais alguns questionamentos só para título de esclarecimento mesmo. Por isso Certo. que eu fiz a solicitação, para ver se a gente consegue receber o relatório com um pouquinho mais de antecedência, para eu poder fazer as anotações, tentar manter para que... Porque hoje, provavelmente, por exemplo, eu li muito rápido, então eu estou tentando aqui tirar algumas dúvidas que me foram surgindo, mas é importante que se a gente conseguir receber ele um pouco antes, para a gente fazer essas anotações, porque é muito dados, são Certo. muitos dados. É, O prazo está correto, vocês estão dentro do prazo, a gente entende. Por isso que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo mesmo, é um pedido, é uma solicitação, para a gente tentar ter acesso ao relatório das metas um pouco antes da segunda, né? Para a gente poder ter um prazo melhor, para a gente poder avaliar, fazer as anotações, para a gente tentar tirar algumas dúvidas aqui no momento mesmo. eu até havia feito uma sugestão no início do ano passado de enviar os relatórios no formato digital, né, até mesmo pela sustentabilidade. Mas não foi aceita essa sugestão. Pelo formato digital, a gente consegue enviar até bem antes, né? Mas, às vezes, a gente tem o dispêndio aí de imprimir, separar 15 cópias e enviar para o Legislativo. A gente pode também estar estudando essa questão, se for viável para vocês, a gente está enviando esse relatório em formato digital, né? Eu acho Que aí, importante, até eu porque acho que hoje em chega dia- muito mais rápido na mão do vereador, né, do que deixar as cópias aqui na secretaria da Câmara e cada vereador passar para pegar. Então, vocês podem depois deliberar sobre isso e, se for viável, a gente passa a enviar no formato digital também. Mas também a gente pode tentar enviar até na quarta-feira, no máximo na quinta-feira, né? Que nós entregamos aqui na sexta-feira, né? Foi, Às 13 horas, às O da 15 saúde horas. chegou um pouquinho mais cedo e depois chegou... Mas o da- mais interessante é mandar por... então até queria PDF pedir o mesmo. presidente já para Até ver se mesmo consegue porque você autorizar. não está todos os vereadores. Então, gastar Isso. papel aí É é bobagem. desnecessário. Desnecessário. Eu acho também, mas aí se vocês... Eu acho, Gisele, até, desculpa te interromper, acho que seria interessante mandar ele de forma virtual mesmo, como você citou, e o vereador que tiver o interesse solicitar a cópia. Porque às vezes faz as cópias, está certo que tem que fazer mesmo, mas acho que às vezes até desperdiça, fica ali, não olha, não abre. Tem que ver o que está no... Exatamente. Na verdade, o que está na lei de responsabilidade fiscal é que o município precisa publicar e Exatamente. apresentar as contas. Isso Até o dia município 30, já é. até faz. Só que a gente complementa, como forma até de melhor transparência, né? Claro. A gente complementa enviando as cópias, né? A gente faz esse complemento, mas a exigência mesmo é da publicação e da apresentação em audiência pública. Ô, Eu Gisele, queria- eu tenho uma dúvida aqui. Na página 4 mesmo, nas notas de empenho e liquidação, aqui fala pagamento referente à contratação de empresas para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de material para restauração de buracos em diversos logradouros do município de Campo Belo, conforme a ordem de compra anexa, certo? Certo. Isso aqui é só para tapa-buraco mesmo? Olha, aí eu vou ter que verificar para você o anexo, né, desse empenho, porque aqui a gente tem o histórico do empenho. Agora, o que foi feito nas medições?
Então, Mas porque, isso não tem problema, não. Isso pode ter várias. Aqui tá falando Não. ordem de compra anexa. É Ela fica porque- anexa aqui? não, Fica não. anexa à nota de empenho. A nota de empenho fica anexo lá na prefeitura. Ah, tá. Ela não traz No pra portal da gente. transparência No portal da você transparência. consegue. Porque o que chama atenção é porque no dia 1º, no dia 5/1, foi empenhado 86 mil para esses pagamentos. 86, né? No dia 1/2, 128 mil. Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso, para a gente depois a gente fazer essa averiguação. No dia 23, Na verdade, mais isso aí- 53. Na verdade, isso não é empenho, né? Isso são as Não, liquidações. são a gente tem o liquidações, são empenho aí, pagamentos, né? 93, Pagamento já, né? né? São já E pagamentos. são as liquidações. Uma Isso. liquidação foi feita no mês de maio, no mês de janeiro, né? E depois, no mês de fevereiro, teve outra liquidação. Um Teve mês 3, depois, né? Então, E depois de 20 dias, que você está dizendo assim, teve uma outra liquidação. outra liquidação. Sim. Essas liquidações, elas são autorizadas mediante apresentação de medição, apresentação da comprovação da prestação do serviço. Então, subtende-se, acredito também com toda certeza, que todos os serviços foram prestados e, a partir disso, foram feitas as liquidações. Mas todos os documentos, porque aqui eu só retrato qual que é a função desse quadro? É o acompanhamento da aplicação dessas despesas em relação à natureza, né? Porque receitas de capital só podem ser empregadas em investimento, né, obra e equipamento. Então, a gente faz esse controle através desse relatório. Mas todas essas informações, elas estão disponíveis tanto no portal da transparência ou também em consulta diretamente no município. Aí você pode solicitar, verificar, né, todas essas liquidações e os documentos que compõem ela. Não, é porque o que chama atenção é que foram gastos em 4 meses R$ 294.052 com esse mas tapa-buraco. a gente, assim, eu nem Não, tenho. Não, lê lá, desde o início, 5/1. Desde de 5 de janeiro de 2023 até 12 de abril de 2023, que é a prestação do quadrimestre, é esse valor, quase 300 mil. E a gente tem que considerar também, eu não sei se é esse o seu questionamento, mas a gente considera, se você está considerando em relação ao tipo de serviço. Sim, se foi tapa-buraco, eu acho que foi Porque é um valor período muito aí alto. que a gente sabe que a chuva é maior, né? A gente tem Mas não foi só tapa-buraco, porque você vê aqui, ó. A primeira está falando aqui que foi fornecimento de material para restauração de buraco, tá certo, 86 mil. A segunda está falando que é para buraco também. A terceira já mudou, ó. Serviço de mão de obra, fornecimento de material para restauração de buraco. Não, a terceira também Então, é a mesma coisa. São A quarta. restauração de Então, buraco. a quarta não, ó. A quarta já mudou. Não, a quarta é outro fornecedor, né? Aí tá falando que é aquisição de uma caçamba. Depois está falando que é de um caminhão-pipa. E, por último, parece que foi uma reforma que foi feita lá no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Tudo Isso. bem, mas os valores, menos R$ 26 mil, então você pode pôr E menos 62. 262. e menos 48. Não, esses valores eu não somei, não. Se somou só os Então, tapa. Não, qual que é o questionamento, na verdade? Não, o questionamento Não, é esse só para gerando deixar dúvida. claro É porque aqui. eu não entendi. É porque, na verdade, quando a gente faz ao vivo aí para a população, só para ela entender o que está sendo gasto e deixar aqui para eles, quem quiser vir cá ver, pegar aqui com a gente, porque a gente tem muito questionamento da população. Agora, eu estou dando exemplo porque um loteamento de 204 lotes, igual o nosso lá, vai ficar em 390 mil. Você gastar com tapa-buraco 270 é muito dinheiro, só com tapa-buraco. Isso, aí o seu questionamento, então, é em relação à prestação do serviço, né? Exato. A gente não contempla isso aqui no relatório, mas todas essas informações, se vocês acessarem até agora aí pelo portal da transparência, vocês conseguem verificar todos os documentos que foram incluídos na liquidação, né? São as notas fiscais, as planilhas de medição, planilha orçamentária, todos aqueles documentos que a Lei 4.320 exige, né? Porque a execução do serviço, ela é anterior à liquidação. Então, todas aqui que foram liquidadas, elas foram devidamente prestadas. E aí a fiscalização, tanto do Poder Legislativo quanto da população, ela pode ser feita também através do portal da transparência.
Só mais uma pergunta, Gisele, por gentileza. A questão aqui do... Só me localizar aqui. Tá. A minha dúvida é o seguinte, quanto que o município tem que repassar para a Câmara, no caso da arrecadação? Qual que é essa porcentagem, esse valor? É 6%, né? 6%. O município repassa tudo ou ele passa uma parte e a gente tem que, se o caso legislativo entenda, tem que requerer o restante? O município faz uma estimativa da receita corrente líquida, né? E faz a conta, né? O cálculo desses 6% e divide entre todos os meses do ano. Depois, se der uma diferença lá na receita, porque é uma receita de previsão, né? Se der uma diferença lá, o legislativo ou retorna para o município, ou o município pode fazer um complemento, mas acredito que o município sempre repassou até a mais do que o devido, né? Até porque vocês, no fim do exercício, devolve para o município. Certo. Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou passar agora para a Astir, que ela vai passar a parte do Fundo Municipal de Saúde. Muito obrigada. Onde que ela está? Eu vou entrar aqui agora e já vou verificar para vocês, tá? Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, reunidos para falar sobre o primeiro quadrimestre em relação à saúde. Então, nós podemos começar na página 3, lá embaixo da numeração, certo? Então, o município de Campo Belo está localizado na região de saúde macro-oeste, possui uma área de 526.753 km², com uma população residente estimada para 2021 de 54.338 habitantes, o que implica uma densidade demográfica de 103,16 habitantes por quilômetro quadrado. O relatório detalhado do quadrimestre anterior é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde e deverá ser apresentado pelo gestor do SUS até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação. A Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento à Lei Complementar 141, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, apresenta nessa casa o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2023. Passando para a página 6, onde nós fazemos a análise das páginas anteriores, nós vamos falar sobre os dados demográficos. Pelos dados apresentados em 2021, a população do município de Campo Belo se concentra nas faixas etárias de 20 a 59 anos, no total de 56,19%. Há um quantitativo expressivo de pessoas com 50 ou mais, no total de 21,9% da população. Nascidos vivos. Em relação aos nascidos vivos, na série histórica apresentada, 2019 a 2023, esse número variou entre 569 nascidos vivos em 2022 e 589 nascidos vivos em 2029. Entre janeiro e fevereiro de 2023, nasceram 76 crianças. A taxa de gravidez na adolescência, idade compreendida entre 10 e 19 anos, neste período, foi de 9,21% e 17,10% a taxa de parto normal. No que diz respeito às causas de internação, segundo classificação CID-10, em 2023, apresentaram maior demanda as internações por doenças do aparelho circulatório,
seguidas de lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas, neoplasias, gravidez, parto e puerpério e doenças do aparelho digestivo, conforme o quadro abaixo nas porcentagens apresentadas. Não, circulatório é diferente do respiratório, tá? Circulatório aqui é doenças do coração, hipertensão, AVC, tá? Foi uma boa observação que na pandemia o que aparecia mais era primeiro. Agora já... Não, na pandemia realmente foi uma boa observação. Era a primeira causa, é a doença do aparelho respiratório. Hoje já voltamos ao aparelho circulatório, a primeira causa de internação. Em relação à mortalidade proporcional, segundo o CID-10, em 2023, foram as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas e doenças do aparelho genitorinário corresponderam a 68,09%. Somente essas 4 causas corresponderam a quase 70% da nossa mortalidade. No quadro 4, aí, nós vamos falar dos dados de produção do Sistema Único de Saúde. A nossa produção na atenção básica está nesse primeiro quadro, 4.1, onde nós podemos ver, eu destaco aí, visitas domiciliares e territorial na faixa de 130.444. Quer dizer, essas são as visitas dos agentes comunitários de saúde nesse primeiro quadrimestre. Passando para 130 mil. Passando para a página 9, em relação à produção ambulatorial realizada no período de janeiro a março, porque o período de abril ainda não estava contabilizado, nós temos aí, em produção ambulatorial, consultas e atendimentos e acompanhamentos, 102 mil. Diagnósticos em laboratório clínico, 64 mil. Diagnóstico por teste rápido, 2.914. Diagnóstico por ultrassonografia, 1.926. E outros que nós podemos comparar nesse quadro. Na página 9. Está dentro de 102,82, consultas, atendimentos e acompanhamentos. Primeiro, tá? E em procedimentos hospitalares realizados na Santa Casa, entre janeiro e março, nós temos aí no seguinte quadro, destacando tratamentos clínicos, 555, cirurgias do sistema osteomolecular, 287, cirurgias obstétricas, 119, consultas, atendimentos, 118, e aí, seguindo, nós podemos ver outras cirurgias, parto e nascimento, que podem ser analisados por vocês. Não, as cataratas aí também não, tá? Aqui na página, na ambulatorial, produção ambulatorial, ali, cirurgias do aparelho da visão, tá vendo? 212, ela pode estar incluída aí. Na página 9, do aparelho de visão. Tá? Com produção ambulatorial. Não está contando abril, janeiro a março. E eu destaco agora para vocês, não sei se é do conhecimento, uma carreta da oftalmologia que está aqui na praça, com 600 consultas, aproximadamente 600 consultas oftalmológicas. Eu achei, só para deixar claro, é para quem já estava agendado, né? Porque quem quiser fazer agora já não tem mais prazo. Mas a gente já estava agendada para diminuir um pouco a fila.
mas nós continuamos com esse atendimento no centro de especialidades. Não, eu falo, quem quiser vir aqui, que não fez o agendamento lá com vocês antes, não pode fazer. Não pode vir na carreta da... O fluxo foi um agendamento Isso. pelo PSF. Quem foi caminhar para a carreta já estava na fila lá. Já estava na isso, fila. É. Não, mas foi bem divulgado, né, no PSF também, foi bem divulgado o fluxo de atendimento. Tá? Se acontecesse de faltar, vai são 600. Aproximadamente 600. Eles vão ficar a semana inteira, né? Gente, na página 10, aí nós tem a rede prestadores de serviço do SUS, né, onde tem o número de unidades, de hospital, do CAPS, né, num total de 49 estabelecimentos de saúde. Quantos que tem? Tá, o UBS está aí, que deu unidade 17. Centro de saúde 17, onde a gente fala 16 municipal e uma dupla, de dupla gestão. Essa de dupla gestão é a que está lá no presídio, onde tem a gestão municipal e a gestão estadual. Aqui no municipal consta as rurais também. Sim, 15 urbana e uma rural. Tá? Rede física de estabelecimento segundo a natureza jurídica, também aí, nesse quadro, onde nós temos uma associação privada, né, que é a Santa Casa, né, e a PAI, está aí. Pode fazer. O município faz o pagamento para a Santa Casa paga a empresa que presta serviço de atendimento na UPA, é isso? Tem esse contrato. Ah, tá. Tá. Porque o repasse, ele tem sido à altura? Porque a minha dúvida é a seguinte, a nossa UPA ela é nível 2. Sim. Né? Ela é nível 2. Tem um número mínimo ou um número máximo de médicos que ela pode? Porque uma vez uma pessoa me falou, aquilo ficou na minha cabeça e já tem muitos anos. E eu depois não procurei me inteirar mais disso. Uhum. Tem um número mínimo de médicos que nós temos que ter de acordo com o nível da UPA? A nossa UPA, ela agora, quando iniciou, ela era porte 2. Com a reclassificação e qualificação, ela é porte 5. Ah, então ela agora é 5. É 5, ela é porte 5. Essa requalificação, que é porte 5, ela tem que ter 6 médicos. Nós temos 4 diurnos e 2 noturnos. E a Secretaria, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ainda mantém um médico, que eles falam intermediário, horizontal, intermediário. Que fica na sala vermelha. Não, na sala vermelha são 2. Fica 2. Reveza, né? Esse intermediário, ele entra lá na UPA na questão de pico, entendeu? Quando tem muita gente, chama mais um médico e ele vai no horário para diminuir a fila, no atendimento ali, entendeu? Entendi. Mas que a gente tem que ter 4 médicos de dia e 2 noturnos. Certo. Tá? Então, mas aí a pergunta isso é o número mínimo, né? Não, esse é o mínimo, esse é o número da portaria, o número previsto. É o que tem que ter, mas que pode ter mais, não quer dizer que não tem. Só que aí, se tiver mais, tem que sair do município, não é isso? Porque a UPA ela é mantida pela União e pelo Estado. E claro que tem a contrapartida do município. Se o município quiser pôr mais médicos, ele pode, desde que... Recurso próprio. Recurso próprio, é isso que eu queria saber. Além de a gente receber um recurso federal para manter a UPA, um recurso estadual para manter a UPA, nós também com esse mesmo número de médicos, né, e o pessoal, o município também coloca recurso, porque o gasto da UPA é muito maior do que o que vem federal e estadual. O município também repõe. Tá? É tripartite.
Não, é diurno, ele vem diurno. Só é. durante o dia. Só É durante porque o dia. normalmente à noite não dá esses picos de atendimento. É. À noite normalmente é dois mais resolvem, vazio. resolvem bem. A outra dúvida que eu tinha é o seguinte, é porque lá na Santa Casa tem um médico pediatra que atende pelo SUS. Sim, E até então ele seria 24 horas. Ele seria 24 horas. Então a dúvida seria o seguinte, porque aí no caso, para atender com ele lá, tem que ir o médico da UPA que faz a... olha, a Santa Casa, desde quando foi iniciada a UPA, ela é retaguarda da UPA. Uhum. Então, lá nós temos esses 4 médicos, mais 2. Se houver necessidade de uma avaliação do pediatra, é colocado no SUS Fácil e essa criança é chamada, é levada para a Santa Casa. Eu acredito que é assim que está funcionando e é assim que tem que funcionar. Porque a Santa Casa tem que ter o plantão 24 horas do médico pediatra. Sim, a minha dúvida também é o seguinte, é porque assim, ó, aí tá correto, é o SUS Fácil, vai e chama a pessoa. É porque parece que lá são 6 leitos pediátricos na Santa Casa. De 6 a 8. É, porque pra você ver, ó, 6 a 8. E hoje a gente não está atendendo só Campo Belo mais. A gente atende Candeias, Cristais, micro-região. Aguaní. Micro-região. Então, pensa, de 6 a 8. Porque normalmente eu já tive informação que quando a demanda está muito grande, eles acrescenta, parece que mais 3 leitos, vai para 9. Sim, mas Aí a minha dúvida é o seguinte, eu acho que muito pouco, porque olha, você vê a região inteira. No meu entender, eu acho que a gente deveria tentar fazer um acordo com as prefeituras da região mesmo, para a gente tentar aumentar esses leitos, sabe? Porque às vezes tem, igual outro dia me ligou uma mãe, ela é lá de Cristais, aí eu falei assim, a Santa Casa de lá não tem, aí trouxe a criança para cá, para a UPA, aí da UPA ela foi cadastrada no SUS Fácil, ela estava com bronquiolite. Aí a criança tinha que ir para a Santa Casa, até então, estava no SUS Fácil. O médico da UPA falou que ela tinha que ir. Só que não tinha leito, já tinha 9 leitos, todos ocupados. Então eu vejo assim, uma cidade, igual a gente falou aqui, igual Campo Belo, né? Em 2021, registrou aí consenso 54 mil habitantes e algum quebradinho. Então 6 leitos que pode subir para 9, para Campo Belo e a micro-região, um hospital igual a Santa Casa, é pouco. A gente deveria começar a olhar isso aí para tentar aumentar esse número de leitos, sabe? Porque a Santa às vezes Casa já tem projeto para aumentar tem, o né? número de leitos. Tá? Tá até em CIB já vai para aumentar o número de leitos. Então, assim, uma coisa também que a UPA não é para ficar internado, e realmente fica internado lá. Fica, né? Porque a nossa UPA, além de dar a urgência e emergência, ainda Está consegue fazendo esse serviço aí de internações. internação. Em Teria rela- possibilidade, igual, por exemplo, o prefeito anunciou recentemente que estava tentando um médico pediatra para a UPA. Seria possível, por exemplo, ter uma ala pediátrica na UPA, como até já existe, mas assim, é uma coisa muito provisória. Para ter um médico ali, para a gente tentar fazer um meio de campo ali com a Santa Casa? Eu te falo do esforço grande da Secretaria Municipal de Saúde em ter esse profissional pediatra na UPA. Já é da Secretaria e da Prefeitura também ter um pediatra na UPA. Mesmo porque a gente está com um recurso estadual que prevê esse incentivo, sabe? Para as UPAs que têm o médico pediatra. Agora, na nossa macro-região, com todas as UPAs, a dificuldade é imensa em encontrar esse médico pediatra para plantão de UPA. Por quê? Será que o salário é baixo? Tem alguma... Salário, eu não acho baixo. Você receber R$ 1.500 para plantão de 12 horas é pouco. O profissional que está em falta. Porque, na verdade, você vê, hoje um pediatra, uma consulta com um pediatra particular hoje, ela gira em torno de 350 a 400. Tem pediatra até de 500. Se ele fazer 3 no dia, ele ganha o que ele vai ganhar no pronto atendimento. Então, deve ser por isso a dificuldade. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem médico pediatra, vocês sabiam? Tem médico pediatra lá no CEAE, núcleo. no núcleo. Só que aí não é urgência e emergência.
Porque o anseio das mães, da população aí, já de muitos anos, né? E a gente tem esse desejo também, todos nós, é de ter esse atendimento urgente e emergente, né? Só que assim, Sim, eu já vi experiências da criança precisar urgente, chegou lá na UPA, avaliou o que precisava, rapidinho ela conseguiu, né? Seria sim, mais mas assim o médico clínico que está na frente do plantão, ele tem toda a capacidade de atender Sim, o médico, a criança. com certeza. Se não, ele tem que se encaminhar para a Santa Casa, onde é 24 horas plantão de um pediatra. Com É isso que o nosso recurso é finito. Então ele tem que ser bem gerido para dar o melhor. Sim, mas se houver necessidade mesmo, eu garanto que ela não vai ficar sem atendimento. Então, Me falaram que antigamente era assim. Às vezes o pediatra descia lá e avaliava, era até mais fácil, sabe? Não, quando mas era já a UPA teve, mesmo, já na teve, UPA. já teve esse. Mas então está caminhando também Está essa caminhando, tratativa. o esforço está sendo realizado. Eu queria fazer só mais uma pergunta para a senhora, que é o seguinte. Até fugiu da minha cabeça aqui agora, que é tanta coisa que. Não, mas você vai lembrar. Eu vou lembrar. Lembrei. Lembra? É a Covid. Nós temos a Câmara Técnica. Temos A Câmara Técnica, ela tem o setor jurídico, a pessoa vai lá com uma demanda, Sim. é uma demanda extra, que às vezes não há previsão de empenho para aquilo. A secretaria não tem ali preparada. Aí passa pelo jurídico, os advogados faz, a assistência social visita a pessoa. Aqui nesse relatório que a gente recebeu aqui, nesse relatório detalhado, tem ali o quanto que a gente investiu da Câmara Técnica, quanto que a gente gastou ali com esse desempenho, remédio, lata de leite que compra também, acho que não sei se é por lá ou pela farmácia excepcional, né? Tem, a Fernanda vai olhar ali eu vi muita despesa, gente conseguindo lá passa. aquele Xeralto pela Câmara Técnica, ele é um medicamento mais caro. Eu queria só saber esse dado também. Tá sim, e a gente tem uma previsão também na programação anual de saúde para esse recurso também, tá? Então, aí, nós temos... Posso continuar? Pode, obrigado. Na programação anual de saúde, na página 12, nós temos o resultado do quadrimestre e a meta alcançada para cada diretriz e para cada objetivo, que pode ser aí observado por vocês, então, no primeiro quadrimestre. Tá? Tem indicador que foi colocado NA, e que não se aplica, por quê? É um indicador para ser apurado no final do ano, tá? Porque nesse primeiro quadrimestre não justifica o cálculo desse indicador. Mas aí pode ser observado aí todas as ações, para vocês podem analisando, né? E aqui na página 24, onde foi o recurso programado, né? Nessa programação toda que está aí, o recurso que foi programado para 2023, uma programação realizada em 2022, que foi programado para 2023, foi de R$ 71.924.880. E no orçamento desse ano, um orçamento atualizado, R$ 88.981.336. Empenhados até o bimestre, R$ 45 milhões. Liquidado no primeiro bimestre, 13 milhões. Liquidado até esse bimestre agora, no segundo bimestre, 25 milhões. E pagos até abril, 21.617.606. Aqui, seguindo a página aí. Tá. Seguindo a página aí, as receitas
que nós recebemos. São receitas que vieram do governo federal e do governo estadual. Foram um total de 16.458.781. Sim, é. Mas só que as emendas parlamentares desse ano ainda não chegaram, que elas foram cadastradas agora para serem pagas. Elas ainda estão em análise, mas ainda não foram pagas. Elas foram cadastradas, tá? Então, elas não entraram aqui ainda. Mas, se elas já tivessem sido pagas, elas estariam aqui, tá bom? Aí tem o relatório mais apurado. E na página 30, onde nós fechamos lá. Então, o orçamento, 881 milhões, empenhados até o bimestre, até o segundo bimestre, 45 milhões, liquidado no primeiro bimestre, 13 milhões, liquidados até o segundo bimestre, 25 milhões, pagos no primeiro bimestre, 12 milhões, pago até o segundo bimestre, 21 milhões. Tá? Faltou o Só primeiro e o corrigir. segundo. Tá? Não, então, é porque o orçamento, você falou 881 milhões, eu até estranhei, né? 88, 88. então. Estou querendo dinheiro demais para a saúde, né? Desculpa. Mas é isso aí. Aí a Fernanda colocou aí as folhas, né? De transferência e tudo. Mais alguma dúvida? Você quer falar, Fernanda? Está tudo aí. É, Fernanda? Tá. Fernanda vai te falar. Fala para nós, Fernandinho. Nós queremos saber a questão lá da Câmara Técnica e essa questão dos combustíveis, que é uma dúvida do também. Boa tarde a todos. Anexo 2, página 6. Anexo 2, página 6. Isso. É o primeiro relatório. Está no fiscal? Isso. Estamos da saúde. Depois da página 30. Isso. É depois do DASTIR. Está lá no final. Isso. Página 2. Não, anexo 2, página Anexo 6. 2, página 6. No quadro da manutenção da Câmara Técnica e farmácia excepcional. Tudo que a gente gastou até abril ficou em 218.643,81. E processos judiciais, 96.851,33, na mesma página. Anexo 2, página 6, hein? Não, a minha aqui está na página 1. Desculpa o momento, página 6. É na página 6. Agora eu achei. Manutenção da Câmara Técnica. Isso. 45 milhões, não, hein? Não, esse é o total. Lá em cima, 218. Isso, 218. E tem os processos judiciais também, que deu 96.851,33. Esses processos judiciais, É as demandas judiciais mesmo, que a pessoa ganha um processo judicial de medicamento, exames. E o juiz manda pagar, a gente faz as compras dos medicamentos. Agora, a questão do combustível, ele vai estar junto. O combustível está na página 5, manutenção do TFD e transporte. Isso.
do TFDI Transporte. Isso. Só que ele vai estar com todas as despesas, tanto material como serviço, no valor de R$ 932.734,54. Sim. Todo o custeio. Isso. É despesa corrente. Mais alguma dúvida? Claro. Vamos abrir o relatório aqui novamente. Achou do lixo? Era o que eu tinha falado. Aí na página 10, em relação ao questionamento do recurso decorrente, né, da receita decorrente da taxa de lixo, o vereador Gustavo questionou em qual conta estaria esses recursos, né? Eu havia falado que seria nessa 1753, né, que está escrito aí a denominação dela de recursos provenientes de taxas, contribuições e preços públicos. E realmente é nessa conta. E o valor está R$ 1.177, porque a taxa de lixo ela venceu junto com o IPTU, que, se eu não me engano, foi agora final de maio, né? 22 de maio. Isso. Então, não entrou no primeiro quadrimestre. No próximo relatório, na próxima audiência que nós fomos realizar aqui, aí entra esse valor já para vocês terem o conhecimento e o controle. Nada. Esclarecido. Esse vinculados ao trânsito é multa, porque municipalizou, então agora está vindo para Campo Belo, né? Até quando o pessoal já até mostrou para a gente, quando toma uma multa no município, vem escrito Transbelo. É por isso mesmo, né? Isso. Uma outra dúvida que eu queria te perguntar, tem uns pagamentos que a pessoa às vezes está fazendo e vai escrito gabinete do prefeito. O que é essa relação? Não, aí é a dotação orçamentária, provavelmente, né? Não, por exemplo, a pessoa tem uma multa para pagar, aí quando ela imprime o boleto para pagar, Tal. escrito... Eu não posso te afirmar agora com certeza, porque eu nunca vi. Eu vou verificar. Pode ser que talvez seja estacionamento indevido? Não sei. Eu tenho que verificar para você. A guia vem em gabinete do prefeito? Isso. Quando a pessoa vai pagar, por exemplo, aí ao invés de aparecer lá a Prefeitura Municipal ou Transbelo, como aparece no caso da multa, aí vai escrito lá assim, ó, gabinete do prefeito. Aí isso gerou um pouco de dúvida nas pessoas. Aí, se você depois puder apresentar alguma guia para a gente verificar, porque eu nunca tomei conhecimento, não sei te falar o que seria. Ok. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração final? Só aproveitar a presença da Axir, presidente, porque tem alguns requerimentos, a gente sabe que a Secretaria de Saúde é muito corrido, é muita demanda, eu acho que é a secretaria que mais tem demandas, né, no quesito de movimentação financeira, demandas da população, mas é porque tem alguns requerimentos que às vezes a gente manda solicitando algumas informações. Por exemplo, eu tenho um aqui que foi feito no mês de abril, se não me falha a memória. Eu só sei que eu contabilizei aqui no dia 22 de maio, que foi segunda-feira passada, fazia 40 dias úteis que ele não havia sido respondido e dias corridos tinha 63. O prazo para resposta ele é de 15, prorrogável por mais 15 após requisição aqui na Câmara. Então, assim, eu sei que é corrido, o requerimento foi feito ao doutor Zé Assunção, né, tem do Luciano também, que não foi respondido. É só solicitar mesmo para que dê uma atenção a esses requerimentos, que às vezes quando a gente faz, normalmente a gente reúne aqui de 4 em 4 meses, e essa reunião nossa, essa audiência pública, ela é muito boa, que a gente tira dúvida, a gente às vezes entra até num assunto dentro da prestação de contas, mas um assunto paralelo que tira outras dúvidas. Mas é só pedir a senhora para levar esse recado. Agora eu sei que o doutor Zé está afastado, se não me fale aí a informação, parece que é a Sara, né, que está gerindo a pasta, para tentar nos trazer essas respostas, para a gente poder transmitir isso à população, porque a maioria das vezes, quando a gente faz um requerimento, uma solicitação,
não é nem muito para a gente, é mais para responder os questionamentos que a gente faz. Então, assim, cordialmente, eu queria Foi carinhosamente protocolado? pedir à senhora Foi para... protocolado lá ou não? Na verdade, é assim, ó, ele foi aprovado aqui no plenário e ele é direcionado para a secretaria. Às vezes, pode ter acontecido dele não ter chegado lá, pode ter acontecido. Porque, na verdade, meu lá da secretaria tem um só que não foi. Parece que o Luciano também tem um que não foi. Então, a gente só queria fazer essa solicitação para dar uma atenção aí nessa questão dos requerimentos da Câmara, para a gente poder transmitir isso aí à população, tá bom? Muito. Se pode, né, dar um toque, falar o mesmo, ó, responde aí, porque a intenção nossa é deixar tudo bem transparente, bem respondido, sim. Tá? Obrigado, viu? Só Sem essa problema solicitação nenhum, mesmo. tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mais alguma dúvida? Sanada todas as dúvidas, dou por encerrada a reunião, então, essa reunião de audiência pública com oração do Pai Nosso, né? Amém. Wilson Pimenta, aqui, muito obrigado a vocês, viu? Sempre atenciosos aí, a gente é chato de vez em quando.